Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de Salmos. No vídeo de hoje nós estaremos estudando o Salmo 67, ok? Te convido a orar junto comigo, suplicando a ajuda e a bênção de Deus sobre esse nosso estudo. Vamos orar? Eterno de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós te damos graça, bendizemos e louvamos o teu nome por mais esta oportunidade. Senhor, nos ajuda, nos auxilia no estudo, no entendimento da Tua Palavra. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Salmo 67, a partir do versículo 1, o Salmo 67, como o 66, não foi atribuído a nenhuma pessoa, como os outros foram atribuídos a Davi, aos descendentes de Corá, tá? Então o Salmo 67, ele não é atribuído a nenhuma pessoa, ok? Vamos ler? Que o Eterno nos conceda sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer a sua face, para que sejam conhecidos na terra o teu caminho e a tua salvação entre todas as nações. Ergam-te graças todos os povos, que todas as nações louvem a ti. Alegrem-se e exultem as nações, pois governas os povos com retidão e reges na terra todos os povos. Louvem-te os povos, ó Deus, que te exaltem todas as nações. Possa então a terra produzir em abundância seus frutos, possa o Eterno nosso Deus nos abençoar. Sim, possa Ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Que palavras maravilhosas, apesar de não termos aí a referência de quem escreveu, mas percebemos que também era um homem inspiradíssimo por Deus, quando o salmista escreveu esse salmo. A primeira coisa que nos chama a atenção é que ele inicia o salmo, no versículo 1, com a bênção sacerdotal. Ele fala um trecho da bênção sacerdotal ensinada por Deus a Arão, dada por Deus a Arão, para que Arão abençoasse as pessoas daquela época. E aí, nós vamos encontrar esta oração, esta bênção, na verdade, em Números capítulo 6, a partir do versículo 22, Arão ele vai proferir esta bênção sacerdotal. E aí, o salmista ele vai dizer que o Eterno nos conceda sua graça. E a graça, nós sabemos que graça representa um favor que nós não merecemos. Nós não merecemos o ar que respiramos, mas Deus nos dá. Não merecemos a saúde, mas Deus nos dá. Não merecemos os livramentos, o cuidado dele com a nossa vida, mas mesmo assim, Deus, por sua graça, nos presenteia com todas essas coisas. Então, nós vamos ver o salmista nos trazendo à memória a primeira dádiva do Salmo 66, que é a graça que Deus derrama sobre nós, a sua graça e a sua misericórdia. E aí ele vai dizer que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer a sua face. Que coisa maravilhosa! Que faça sobre nós resplandecer a sua face. Que o brilho, a luz de Deus esteja sobre a nossa vida, refletindo na nossa vida, refletindo na nossa história. E aí, o salmista vai escrever no versículo 2, um versículo missionário. A gente vai perceber que o Salmo 67, ele é um salmo missionário. A oração do salmista é uma oração que alcança as nações. A oração do salmista no Salmo 67, a partir do versículo 2, é uma oração de missões, de ir ao encontro das nações para revelar o Deus de Israel. E aqui eu já trago ao nosso vídeo a seguinte afirmação. De uma certa maneira, de uma certa forma, os nossos irmãos e queridos irmãos que são praticantes do judaísmo, que é uma vertente da religião da época ali, da saída do Egito, que Deus outorgou sua lei, a gente vai ver que hoje eles têm uma postura, e eu respeito, falo isso com todo respeito, que é não achar que deve pregar para outras pessoas, sair nas ruas, sair nas nações, mas eles são um grupo fechado e cabe a mim e a você querer se converter ao segmento. E aí eu respeito, falo mais uma vez, porém a gente vai perceber que mesmo no Primeiro Testamento, na Bíblia hebraica, a gente vai ver Deus
incentivando, querendo que Israel fosse exemplo para as outras nações, e não só exemplo para mostrar que era melhor, para mostrar que era diferente, mas exemplo para atrair as nações para Deus, para que as outras nações também entendessem e reconhecessem que só existe um Deus que fez os céus e a terra, e que eles abandonassem os seus deuses feitos de pedra, de barro, de madeira, de ouro, de prata, e passasse a servir ao único Deus que merece ser exaltado. E aí o salmista, parece que ele, tendo esse entendimento, ele vai escrever o versículo 2 que diz assim: para que sejam conhecidos na terra o teu caminho, a tua salvação entre todas as nações. Para que seja conhecido o teu caminho e a tua salvação. E aí quando a gente lê essas duas palavras, caminho e salvação, logo nós nos lembramos de uma figura importantíssima na história da humanidade. Logo nós nos lembramos de um israelita, de um israelense de sangue, nascido na região ali do Oriente Médio, nascido nas redondezas ali do Oriente Médio, quando a gente vai ler que um homem chamado Jesus, que nasceu em Belém, Judá, e que foi viver em Nazaré, e que viveu sua vida em toda aquela região, caminhando e pregando a palavra, a gente vai perceber que esse homem entendeu essa missão e ele fez essa missão. Se você chegar em qualquer nação do mundo hoje e perguntar sobre a Bíblia, perguntar sobre Moisés, perguntar sobre Abraão, essas pessoas irão te dizer, irão te responder. E aí eu te pergunto, quem levou o caminho e a salvação para o mundo inteiro? Se você chegar numa tribo indígena, no meio de uma mata atlântica, numa mata amazônica, e aquela tribo, você perguntar se eles conhecem a história da Arca de Noé, se eles conhecem a história de Moisés, do menino que foi jogado no rio Nilo, o menino que quando cresceu, com a força de Deus, abriu o Mar Vermelho, eles vão te responder que conhecem. E conhecem por quê, Alan? Porque algum homem ou alguns homens e mulheres foram naquela tribo, entendendo também essa verdade, de que o caminho e a salvação tem que ser pregada para todas as pessoas, e ali eles com certeza foram a tribo e pregaram para aquela tribo, falando do amor de Deus e do Evangelho. E aí o caminho de Deus acaba entrando em todas as nações e a salvação de Deus em todas as nações. E quando isso acontece, os versículos seguintes vão fazer sentido. Quando o salmista vai escrever assim no versículo 3 em diante: ergam-te graças todos os povos, que todas as nações louvem a ti. Como eles louvarão a um Deus que não conhece? Como eles darão graças agradecendo a cada dia a um Deus que não conhece? É preciso ser apresentado a esse Deus. É preciso ser pregado sobre esse Deus. E foi isso que Jesus fez e foi isso que ele nos ensinou a fazer. Pregar para todas as nações. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado. E aí, ele vai dizer no versículo 4, alegrem-se e exultem as nações, pois governas os povos com retidão e reges na terra todos os povos. Louvem-te os povos, ó Deus, que te exaltem todas as nações. Você percebe que o salmista, no Salmo 67, ele não limita o poder de Deus, a palavra de Deus, o reino de Deus a um povo. Ele abrange, ele rompe as divisas e vai para as outras nações com a palavra de Deus, com a salvação de Deus, com o amor de Deus. Versículo 6, possa então a terra produzir em abundância seus frutos, possa o eterno nosso Deus nos abençoar. Sim, possa ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Aleluia. E aí, o versículo final eu quero destacar quando ele diz: possa então a terra produzir em abundância seus frutos. Perceba que aqui é uma condição. Possa então é uma condição, e a condição está nos versículos anteriores, quando ele vai dizer que o caminho foi levado para as nações e a salvação. E quando as nações entenderam o caminho e a salvação, começaram a exaltar aquele que merece ser exaltado. Começaram a louvar aquele que merece ser louvado. E aí, quando as nações se convertem a Deus e começam a reconhecer o seu poderio e louvar o seu nome, consequentemente, não é uma troca. Deus não trabalha com troca.
Perceba bem, Deus trabalha com consequência, Deus trabalha com resultado. Quando as nações começam a louvar a Deus e exaltar a Deus, aí o versículo 6 se cumpre, quando o salmista diz: possa então a terra produzir em abundância seus frutos, possa o eterno nosso Deus nos abençoar. E aí eu te pergunto, será que as coisas que estão acontecendo na terra, tanto questão de enfermidade como violência, guerras, rumores de guerras, tantas coisas terríveis que estão acontecendo, não seja resultado de uma humanidade que está cada vez mais distante de Deus, de uma humanidade que está cada vez mais ingrata com o seu Criador? E aí nós precisamos refletir sobre essa verdade. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos nós no Salmo 67, esse salmo maravilhoso. E aí eu te peço, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, você pode aí, por favor, ativar o sininho, dar o like, tá? Compartilhar com outras pessoas. Comenta aqui embaixo se você está gostando. Eu queria que você participasse. Comenta aqui embaixo se você está gostando, se Deus está te abençoando, tá? Não deixa de deixar o teu comentário aqui, por favor, ok? Deixa eu dar uma boa notícia. O vídeo do novo quadro aqui do programa, do canal, já saiu, tá? Já tá aí, você já pode assistir aqui no meu canal, que é o Viaja com a Gente. Foi a primeira gravação de uma viagem que fizemos, tá? E já tá aqui, já tá bombando, as pessoas já estão assistindo, já estão comentando, eu recebi várias mensagens. Então eu te convido também, saindo desse vídeo, já ir lá ver esse novo quadro que é o Viaja com a Gente. Você verá os bastidores das viagens que nós fazemos pelo Ceará, fora do Ceará, e ainda chegaremos, se Deus quiser, internacionalmente, se assim Deus quiser. Então você vai acompanhar todas as viagens, ou quase todas. A gente vai selecionar as viagens que a gente achar mais interessante e você estará conosco, viajando conosco nos bastidores, ok? Que Deus te abençoe, e aí eu te convido a orarmos para encerrar mais esse vídeo. Vamos orar. Deus eterno, Deus de Abraão, Deus do Salmo 67, Deus que nos revela o teu caminho e a tua salvação, Deus que merece ser exaltado. Eu te entrego agora todas as pessoas que me assistem, seus familiares. Eu te entrego, Senhor, todos que estão internados em hospitais ou nas suas casas em isolamento. Eu te entrego os familiares dessas pessoas, Pai. Eu te entrego os profissionais da saúde. Eu te entrego todos aqueles que trabalham em hospitais, UBSs, UPAs, PSFs, todas as áreas, todos os ramos que estão nesse campo de batalha. Eu te entrego, Senhor amado, Israel, teu povo, que o Senhor continue os abençoando e os guardando de todo mal. Assim, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo e te louvamos. Você diz amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.